Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando mais uma vez com vocês no nosso canal da Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Hoje trazendo uma dica de leitura aqui, irmãos. É conhecida porque a coleção ela é renomada, uma coleção respeitadíssima. Muita gente trabalha com essa coleção, quer fazer essa coleção completa. E olha, uma obra assim maravilhosa, fininha, uma leitura rápida, mas técnica e bem teológica. Antes da gente entrar nesse review, dá aquele like, aquela coisa do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte desse projeto, ajude a gente a divulgar nossos trabalhos nas redes sociais, nos grupos que você faz parte de teologia, no grupo da sua igreja, ou nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Instagram, ok? E não se esqueça, acione o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas. A primeira opção vai estar escrito todas, você vai apertar e aí você vai estar atualizado, não perdendo nenhum conteúdo que subir aqui novo para o nosso canal, ok? E lembrando também do nosso Instagram, nossa página está lá, quem quiser seguir, tem sempre algumas novidades que a gente está colocando, coisas que talvez não dá para trazer para cá, porque as novidades são muitos lançamentos, então aos pouquinhos a gente vai colocando ali algumas obras e lançamentos que tem ciência, a gente vai lá alertando os irmãos. Nossa página, Hora_Teológica, ok? Vamos lá, sem delongas. Não vou prender os irmãos muito para não enfadar, tá? A obra A Ceia do Senhor, Dimensão Histórica e Ideal. Essa obra aqui do Romano Pena, tá? Um teólogo bastante conhecido, com muitas obras traduzidas, principalmente na coleção bíblica Loyola. Tem obra também da Vozes também. É um autor, teólogo italiano, né? Bastante conhecido, renomado. Você tem aqui, ó, obra da Edições Loyola, tá? Loyola sempre arrebentando, né? E essa coleção aqui é da coleção bíblica Loyola, número 72. Aqui, ó. Tá? Essa obra aqui, interessantíssima, eu estava dando uma olhadinha nela. Ela tem alguns detalhes um tanto técnicos. Essa obra aqui é de 2018. Tá? A gente vê um pouco aqui da característica do Romano Pena, não tem muito onde encontrar, né? Mas é um teólogo italiano. Os irmãos podem digitar aí Romano Pena, vocês vão encontrar várias obras traduzidas, tá? E eu recomendo muito, irmãos. Recomendo muito para quem já está avançado nos seus estudos de teologia, tá? Pegar essa obra ou qualquer obra que esse autor tiver, tanto como autor direto da obra como organizador. Aqui, ó. Você tem aqui uma obra aqui de 133 páginas. Tá? Nós vamos lá para o sumário. Vou mostrar para vocês. Se não quiser dar um zoom aí para melhorar, porque a fonte é um pouquinho pequena, então às vezes fica um pouco difícil de acompanhar aqui. Deixa eu ver aqui se dá para baixar um pouquinho mais o vídeo. A câmera aqui. Acho que agora melhorou um pouquinho, né, irmãos? Vamos lá, irmãos. Introdução. Se tiver algum barulho no fundo aqui, meu ventilador, que está muito calor aqui no Rio de Janeiro, está meio abafado, então a gente tem que deixar um pouco o ventilador ligado. Capítulo 1. A Páscoa Hebraica. 1. A complexidade das origens. 2. O Seder de Pessah, né? A Páscoa aqui, o desenvolvimento e significado. Capítulo 2. A última ceia de Jesus de Nazaré. 1. Os termos da questão. 2. A tipologia da ceia de Jesus, as soluções propostas. 3. O significado dos gestos e das palavras de Jesus. A. O lava-pés. B. As palavras sobre o pão e sobre o vinho. 4. Conclusão. Capítulo 3. O discurso sobre o pão da vida em João 6, 26 a 58. Premissa. 2. Introdução e tema do discurso. Vamos lá. Aqui, ó. 3. O desenvolvimento do tema. A. Primeira parte. B. Segunda parte. 4. Conclusão. 5. Parecer geral. Capítulo 4. As celebrações semanais. 1. Os textos neotestamentários. 2. Eucaristia, que no caso a gente chama de ordenanças, né? Batismo, a ceia. Capítulo 5. Banquete comunitário nas igrejas paulinas. 1. Premissa. 2. As igrejas paulinas em relação às instituições cultuais da época. A. A forma dessas igrejas. B. Relações com as instituições cultuais da época. 3. O modelo do banquete greco-romano. 4. O banquete eucarístico. A. Linguagem cultual. B. Culto e ou filosofia.
C. O desenvolvimento das reuniões. 5. A nova partilha da mesa entre judeus e gentios. 6. A presença das mulheres. Capítulo 6. A ideia cristã de comunhão. 1. Do batismo é a Eucaristia. 2. Eucaristia e comunhão com Cristo. 3. Eucaristia e comunhão fraterna. Você tem conclusão, indicações bibliográficas, índice de nomes, índice de citações bíblicas. Separei aqui algumas coisas para dar uma lida. Na página 66, que vai tratar sobre a Eucaristia. Aqui, ó. Eu vou ler aqui essa parte aqui, ó. Eucaristia é uma palavra grega que significa simplesmente agradecimento, no sentido concreto de um ato completo e, por extensão, também gratidão, reconhecimento. No sentido de uma disposição interior, o significado que assumiu em relação à ceia como memorial de Jesus não é nunca atestado no Novo Testamento. Jamais ocorre, mesmo nos Evangelhos, nem nos lábios de Jesus, nem sob a pena de algum evangelista. No conjunto dos escritos neotestamentários, o vocábulo está presente 15 vezes e, exceto uma ocorrência no âmbito profano em Atos 24:3, implica sempre uma simples oração de agradecimento a Deus, separada da ceia. O uso de abençoar, agradecer a Deus pelo alimento que se consome está radicado no hábito judeu, como lemos tanto em Qumran, quando preparam a mesa para comer, aqui, ó, ou mosto para beber. O sacerdote será o primeiro a estender a mão para abençoar as primícias do pão e do vinho. A primeira rolo de Qumran aqui, ó, 6, do 4 ao 6. Quanto em Filon de Alexandria, é faltar a piedade usufruir de algum alimento e assumi-lo sem ter agradecimento de modo conveniente e justo. Leis especiais. E também no Talmud babilônico, é proibido ao homem saborear alguma coisa antes de ter pronunciado uma bênção. Mas ele não existe sem alguns paralelos gregos, como lemos em Epíteto. Homem, não seja ingrato. Mas pela vista e pela audição em nome de Zeus, no caso aqui ele é grego, né? Pela própria vida, pelos confortos que ajudam a sua manutenção, pelos frutos secos, pelo vinho e pelo óleo, de graças ao Deus. Ou seja, isso já era um costume das regiões pagãs, né, de agradecer a sua divindade pelo fato da colheita, pela comida na mesa. Então isso também foi trazido para o meio cristão. Os judeus já faziam isso. E a Eucaristia, no caso chamado aqui, como o Romano Pena vai tratar, da ceia do Senhor, é um ato comunitário de agradecimento por, nós vamos numa extensão maior, por fazer parte, agradecimento por o Senhor nos salvar e podermos fazer parte da sua mesa. Aqui, ó. Em todo caso, ó, somente no segundo tempo, provavelmente por motivo do emprego do verbo homólogo eucaristeu, agradecer, durante a última ceia em relação ao pão e ao cálice. O termo serviu para qualificar o conjunto da ceia do Senhor já a partir do século I, como atesta daqui, com relação à Eucaristia, dai graças assim, e seguem-se duas orações, uma sobre o cálice e uma sobre o pão partido. Ninguém coma nem beba da vossa Eucaristia. Isso aqui na própria ceia do Senhor, né, quando nós dissertamos ali sobre 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, sempre a oração individual ali sobre o cálice e sobre o pão. Isso aí nós sabemos. Página 77. Olha só. Tem uma outra parte aqui que eu separei, tentar lembrar aqui onde é que eu guardei para os irmãos. Acho que é a página, acho que é 97. Acho que é 97. Vai tratar da partilha ali da comunhão dos judeus, isso aqui. A nova partilha da mesa entre judeus e gentios. Aqui, ó. Essa parte aqui que é interessante. De resto, pensemos o quanto podia ser um obstáculo para os judeus a prática eucarística cristã de beber o sangue de Cristo. Então, quem ouviu falar, tem até alguns comentários, no caso seculares, né, de alguns historiadores, escritores romanos, que dissertavam sobre a questão, alguém ouviu falar sobre canibalismo, não comer a carne de Jesus, beber o sangue, achavam que era um ato de canibalismo entre os primeiros cristãos, porque ninguém nunca ouviu falar essa coisa de comer carne e beber sangue, né? Achavam que era uma forma literal.
para os judeus era algo um tanto escandaloso, né? Só que na hora, quando é visto realmente que era o vinho, né, esse obstáculo, no caso esse preconceito, caia por terra. Com efeito, segundo o quarto evangelho, já depois do discurso de Jesus sobre o pão da vida, e sobretudo depois da ênfase que ele pôs sobre o sangue, como já referimos, muitos dos seus discípulos objetaram: é dura esta linguagem, quem a pode ouvir? Muitos discípulos o abandonaram e não mais o seguiram. De resto, também o chamado decreto do Concílio Apostólico de Jerusalém, provavelmente no ano 48, embora aceitando a inutilidade da circuncisão para os pagãos convertidos, estabeleceu 4 normas proibitivas, ou seja, de abster-se da contaminação com os ídolos, das uniões ilegítimas, dos animais sufocados e do sangue. As 2 últimas das quais têm a ver precisamente com a proibição de beber o sangue. Claro que na questão da ceia não é literal, né? Paulo se distanciou dessa prática exclusivista, não somente porque jamais cita as proibições levíticas, nem o decreto hierosolimitano, mas também porque em 1 Coríntios 8 ao 10 ele permite explicitamente que se alimentem das carnes de animais sacrificados aos deuses pagãos. E por quê? O porquê é a questão de dar graças, que ele fala, comer tudo que vende no mercado e tudo mais, mas para dar graças a Deus, e também pelo fato que Paulo alerta sobre a consciência de comer alimentos sacrificados a ídolos. Isso aí é bem explícito ali que Paulo vai explicar. Sacrificado dos pagãos. E por quê? Depois se opõe ao indeciso Pedro no chamado incidente de Antioquia. Então, para o apóstolo, em Cristo não há mais nem judeu nem grego, não há essa divisão, Não há diferença entre judeu e pagão, dado que Cristo, como confirmará um discípulo posterior, desfez inimizade para criar em sua pessoa de ambos um só homem novo. Alguns estudiosos vão até atestar que haviam 2 tipos de ceia, Havia a ceia do Senhor, como nós conhecemos, e havia uma ceia comunitária. No caso, antes da ceia para a comunidade cristã, havia uma ceia que os próprios cristãos se reuniam, tinha um banquete, como se fosse cada um trazia a sua parte, e trazia uma parte até a mais, quem poderia dar mais, pelo fato de outros que eram mais pobres não poderiam trazer para a ceia um banquete comunitário, que era uma ceia fraternal, vamos dizer assim, Não era a ceia como nós entendemos. Por isso alguns estudiosos dizem que a questão de quando Paulo vai citar lá, quando vocês forem comer, esperar uns aos outros pela comer, até porque tinham também a questão de escravos que eram novos convertidos e deveriam ter o quê? A autorização dos seus senhores para participar da ceia. Então deviam cada um esperar que esses escravos ou pessoas que com algum tipo de dificuldade poderiam chegar depois na ceia, para ninguém ficar sem comer, ninguém comer a mais do que o outro, aquela questão do pessoal partir para a glutonaria, não tem a parte do outro que não comeu, então eu vou comer também. Não, é bem dividido, e por isso que Paulo exorta a questão, que alguém tiver fome, coma em casa. Era justamente por isso, não na ceia religiosa. Os estudiosos vão entender assim. Era o banquete comunitário que se relacionava à questão da fraternidade, a comunhão, e a espera de uns pelos outros para comerem juntos, provando estarem num único corpo, vamos dizer assim. Então, irmãos, aqui é uma obra sensacional, tá? Quem ama a teologia, quem ama a questão da ceia, vai dizer com uns pontos assim fantásticos que você naturalmente não vê em outra obra citando a questão da ceia e fazendo um comparativo com a questão ética, social, cultural das cidades circunvizinhas ali que estavam rodeando as igrejas levantadas, ordenadas por Paulo ali, tá? E até respeitando o aspecto social ali, que você tem alguns textos relacionados àquela época. Muito interessante, excelente obra para quem quer entender a questão da ceia, a origem e tudo mais. Tá bom, irmãos? Fica essa dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.